Olá, 3 de abril de 2019, as principais notícias desta quarta-feira, agora aqui na TV Difusora. Temporal causa estrago em bairros da região metropolitana. 14 municípios maranhenses registram enchentes e deslizamentos no mês mais chuvoso das últimas décadas. E governo define ações emergenciais de apoio a municípios atingidos. No estúdio nós vamos falar sobre um tema que voltou ao debate nacional, a redução da maioridade penal. E no esporte, Sampaio e Imperatriz ficam no 0-0 no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Maranhense de Futebol. Fique ligado, o Bom Dia Maranhão está começando agora. Uma excelente quarta-feira para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Quarta-feira, hoje, comecinho do mês de abril. E olha, há muitas décadas a gente não tem no estado uma chuva tão intensa quanto nesse mês de março. As águas de março, vieram com força total e a gente vai saber mais detalhes a respeito desse assunto agora. Vamos com o Eduardo Ericeira, porque em São Luís, gente, choveu aproximadamente 775 milímetros. Pelo histórico do INMET, foi o março mais chuvoso, realmente, como eu falei, Eduardo, das últimas décadas. Situação preocupante, realmente, em todo o estado, situação de emergência. A gente vai mostrar as imagens daqui a pouco, mas esse número é histórico, não é, Eduardo? Pois é, Adalberto. Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. O mês de março, por exemplo, mês passado, choveu equivalente a aproximadamente 780 milímetros. É praticamente o dobro do que é previsto aí pela média histórica que é calculada pelo Instituto de Meteorologia aí da Universidade Estadual do Maranhão, que faz justamente essa contagem, verifica essa situação, praticamente o dobro no mês de março, agora deste ano de 2019. Só para se ter uma ideia, Adalberto, a quantidade de chuva neste ano que tem caído aqui na capital São Luís, em toda a parte norte do estado, em todo o restante do estado, mas essa parte norte principalmente, onde está a ilha de São Luís. O último grande inverno rigoroso aí com muitas chuvas aqui na ilha foi em 1986. Choveu o equivalente a 732 milímetros e neste ano choveu 780 milímetros, praticamente o dobro do que era previsto. Tem castigado também cidades no interior do estado com enchentes, com as cheias dos rios, com o volume de água que tem proporcionado problemas às famílias no interior do estado e também aqui na capital São Luís e em toda a região metropolitana. Nesta quarta-feira, o cenário de risco ainda geohidrológico é muito grande. Aí os avisos dos institutos que fazem esse estudo, que fazem esse levantamento, orientam para as pessoas ter alerta máximo em relação a essas chuvas. A gente sabe que o mês de abril é o mês mais chuvoso nessa parte norte do estado. Mantém-se a condição de chuva aqui na parte norte do Maranhão, também nos estados do Piauí, Ceará e no interior dos estados na faixa leste e também na faixa litorânea de Pernambuco. Entre Pernambuco até que o Maranhão deve chover bastante ainda. Daqui a pouco a gente volta, Adalberto, para falar ainda mais sobre a chuva aqui no estado do Maranhão. A gente volta com você no estúdio. Você está inclusive aí no centro histórico, onde já desabou um casarão, onde outros foram atingidos, já até a área foi isolada pela própria Defesa Civil, não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, a gente está aqui justamente no Centro Histórico. Daqui a pouco a gente volta, Adalberto, no nosso retorno já, a gente mostra a área do Centro Histórico aqui, onde um casarão já desabou, que foi coberto inclusive já pelo tapume, já está protegido pelo tapume, justamente para evitar que as pessoas passem por perto. Uma questão de segurança que vem sendo adotada por essa força-tarefa que foi montada. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre essa força-tarefa montada pelo governo do estado, capitaneada aí pelo Corpo de Bombeiros, justamente para atender as vítimas e também as cidades que são atingidas pelas chuvas. Bom, Eduardo, já o nosso Eduardo Ericeira vai voltar. Gente, com o temporal que caiu na tarde de ontem, vários bairros da região metropolitana ficaram completamente alagados. A água invadiu casas e até estabelecimentos comerciais. Veja na reportagem de Hugo Viegas. Durante a chuva, mostram os estragos em vários pontos da região metropolitana de São Luís. Na estrada de Ribamar, carros quase foram encobertos pela água. Na estrada do Mojó, em Passo do Lumiar, esta casa desabou. Já no bairro do Maiobão, este veículo chegou a ser arrastado pela força da água. Esse aqui é um dos pontos mais críticos, o encontro entre as ruas 139 e 11 aqui no Maiobão. Para você ter uma ideia, dá só uma olhada em como ficou a rua 11 após a chuva desta tarde. O pouco que tinha de asfalto simplesmente desapareceu e alguns moradores ficaram quase que sem poder deixar suas casas. Inclusive, teve até algumas que foram invadidas pela água. O registro feito por moradores mostra os motivos de tamanho estrago. Eu moro aqui há 35 anos, sempre tivemos problemas aqui.
E não é a primeira vez que essa rua vai embora, não é a segunda. A revolta da gente hoje é que a gente, com a união de todos os moradores, fizemos um concreto, entendeu? E concretamos essa parte aqui todinha da rua, entendeu? Estava cavando os buracos ali, nós fizemos uma denúncia, a prefeitura veio, contra a vontade da comunidade, retirou todo o concreto e para fazer um novo asfalto. E esse novo asfalto, por incrível que pareça, não faz 3 meses, entendeu? Retirou tudo e a gente agora está chegando de novo num caos. Outro ponto bastante danificado também aqui no bairro do Maiobão é esse aqui, na rua 92. Inclusive, esse trecho teve que ser interditado pelos moradores que usaram galhos de árvores e até uma porta para bloquear a via e assim tentar evitar acidentes. Um pouco mais à frente, o cruzamento das ruas 92 e 17 ficou desse jeito. A água chegou a invadir várias casas. Sabendo que a natureza existe, antes de nós nascer já existia, mas os trabalhos da drenagem é essa situação. A gente quer um trabalho que ele vem, olha, ele sabe a nossa situação, a realidade, ele é morador daqui, ele sabe. Nós já fomos até no Ministério Público, mas infelizmente nós somos órfãos de pai e mãe, ninguém liga para nós. Mas o nosso direito de pagarmos, e pagamos, porque o nosso PTU tudo é pago. Foram vários prejuízos. Este bar ficou alagado. Quem vive na região não sabe mais o que fazer. Toda vez que chove aqui é uma calamidade pública. Hoje nós tivemos 1 metro de água acima do nível normal. Então isso aqui dá prejuízo pra gente, sofá, televisão, tudo, você perde tudo. Como tá essa rua aí que ninguém pode passar? O carro da gente vive todo quebrado aí, ó. A mulher... Como é que a senhora vai fazer? Vai tentar passar assim? Não, vou fazer uma não e me embora, deixar ela, porque ela ia passando aqui, ó, ela ia caindo aí nesse lago aí. As imagens são realmente impressionantes, não é? A Prefeitura de Paços do Lumiar informou em nota que uma equipe da Secretaria de Infraestrutura, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, essa equipe está percorrendo as áreas mais críticas do município para minimizar os transtornos provocados pelas chuvas. Por causa do grande número de ocorrências, a Prefeitura decretou estado de emergência. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, olha, uma informação, hein? 14 municípios do estado, 14 municípios, também que registraram nos últimos dias ocorrências que vão de enchentes a deslizamentos. As enchentes dos rios Gurupi, Maracaçumé e Turiaçu continuam afetando centenas de pessoas no interior do Maranhão. A situação é de emergência nos municípios de Boa Vista do Gurupi, onde 25% da população já foi afetada pelas enxurradas, Maracaçumé e Araguanã. Também por consequência das fortes chuvas, em Pedreiras e Trizidela do Vale, a possibilidade de cheia do rio Mearim deixa ribeirinhos preocupados. Segundo o levantamento feito pela FAMEM, ao todo, além da região metropolitana, outros 14 municípios registraram deslizamentos, alagamentos ou desmoronamentos no mês passado. A portaria da Federação número 14 de 2017 facilita a comunicação dos municípios com a Defesa Civil em situações de risco. Elas estão ficando em abrigos, em colégios, em quadras. Elas estão sendo assistidas por cesta básica, com a ajuda do governo do estado, e o município está lá, entrando, dando assistência na saúde. Nós sabemos que essas enchentes trazem muitas doenças, então os municípios estão aí de mão dadas, junto aí, pegando reforço aí na saúde para dar mais assistência ainda a essas pessoas desabrigadas. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, ela faz um trabalho de prevenção, um trabalho de suporte técnico a essas prefeituras, e no momento que ocorre o evento adverso, também desloca as equipes para que a gente possa ampliar esses direitos, ampliar as respostas das pessoas que estão sendo afetadas. O cenário de risco de eventos geohidrológicos é monitorado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que apontou o mês passado como sendo um dos meses com maior incidência de chuvas na capital maranhense nos últimos 7 anos. Mais de 300 famílias foram afetadas pelos temporais em São Luís. E a previsão para este mês é que as fortes chuvas continuem em todo o estado. E na região Tocantina, o dia de ontem foi de contabilizar os prejuízos por conta das inundações provocadas pelas cheias de riachos. Mais uma vez, o riacho Capivara transbordou.
arrastou móveis e objetos das residências construídas a poucos metros das margens. Graças a Deus não perdi nada, deu tempo salvar tudo, mas a maioria das pessoas perderam. E só entrando em algumas residências, como fizemos aqui na Vila JK, a gente consegue perceber que os moradores ainda estão improvisando, como este balcão aqui sobre 2 cadeiras e a geladeira também da dona Ana Célia, ela continuou deixando aqui sobre 2 cadeiras. Está assim desde quando a água começou a entrar na casa e a senhora não sabe até quando vai ficar assim. Acredito que até terminar o inverno, né? Porque é imprevisível, é chuva e é mais na madrugada. O volume de água que deixou marcas nas paredes ainda era grande quando o José chegou no bairro depois de um plantão no emprego. Além da chuva que veio forte, e o problema da nossa ponte é que está muito precária, né? Isso aqui já era para ter feito há mais tempo, mas eu não sei o que eles dizem que vem fazer e nunca que vieram. Ontem, moradores do bairro São José do Egito, na região do Bacuri, também sofreram com as residências alagadas. A paróquia do bairro, construída às margens do riacho Bacuri, também foi alcançada pela água. Em outra parte da cidade, na região do Parque Alvorada, os moradores registraram em vídeo o momento em que um grupo de crianças foi retirado da escola na tarde de ontem em um bote do Corpo de Bombeiros. As que perderam algum móvel, as que tiveram ali um prejuízo maior, em média 250. As famílias desabrigadas, nós tivemos 5 famílias ali no Parque Alvorada, a qual elas estão abrigadas na Igreja Assembleia de Deus, que fica no próprio bairro, ali naquela região. Agora nós vamos atualizar você em relação a esses dados da região tocantina sobre as chuvas. Vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Você, Luiz. Oi, Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o comando do 3º Batalhão da Polícia Militar divulgou o resultado das operações realizadas este ano aqui em Imperatriz. Destaque para as apreensões de 40 armas de fogo, mais de 120 prisões e redução do número de homicídios. O balanço do primeiro trimestre deste ano do 3º Batalhão chama a atenção. Os números fazem uma comparação com o mesmo período do ano passado. A quebra do tráfico de drogas na cidade ela tem influência direta, proporcionalmente com a redução dos outros homicídios. A gente sabe porque a questão da droga ela fomenta a violência na cidade. Para chegar nesse resultado, o trabalho foi reforçado pelas ruas da cidade. O 3º Batalhão da Polícia Militar colocou em prática 2 operações. A Operação Governador Edson Lobão e Amanhecer Seguro, que contam com mais de 50 homens diariamente. São ações realizadas como blitz, abordagens, verificação de documentos e policiamento ostensivo em áreas estratégicas da Polícia Militar. Nós precisamos muito disso aí, evitar esse tipo de contorno que a gente passa aí, né? Se a gente vai num banco, é o povo em cima, você encosta num posto para passear a moto, o pessoal em cima, vendo que se você tem algum dinheiro para lhe assaltar. E esse armamento também, né? O pessoal por nada está lhe assaltando. A população de Imperatriz ainda tenta se recuperar dos transtornos causados pela chuvarada dos últimos dias com o transbordamento dos riachos que cortam a cidade. A boa notícia é que, segundo a Defesa Civil, o rio Tocantins, que banha Imperatriz, ainda não ameaça desabrigar famílias ribeirinhas. Do alto da ponte Dom Afonso Felipe Gregory, divisa entre os estados do Maranhão e Tocantins, é visível o nível elevado da água do rio Tocantins. O vai-vem das águas mostra a força da correnteza. A Defesa Civil monitora o nível das águas do rio Tocantins 3 vezes durante o dia. De acordo com o órgão, apesar da chuva intensa que caiu aqui na região tocantina nos dias 31 de março e 1º de abril, ainda não há risco de inundação aqui na região. O mês de março foi marcado por chuvas constantes, principalmente na cabeceira do rio. Abril já deu as caras e, com ele, o aumento da elevação da água. Se subir 1 metro a mais, aí nós já vamos colocar como estado de alerta e sair avisando você que mora nessa região aqui, comunicando que pode haver um alagamento. Mas, por enquanto, ainda estamos tranquilos. Nós somos barqueiros, ficou mais difícil, né? Porque, tipo assim, algumas pessoas têm medo, né, de atravessar, porque os barcos é menor. E o encosto também, do lado de lá, é muito ruim para a gente encostar. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você, desejando uma boa quarta-feira a todos e até amanhã. Boa quarta-feira para vocês aí, Imperatriz também, Luiz. Boa quarta-feira, hein? Já a gente vai falar do Cavalo de Aço, que ontem conseguiu empate aqui em São Luís
jogando pelo Campeonato Maranhense. Mas agora a gente continua a falar sobre esse período de chuva por conta dessa situação que afeta os municípios maranhenses, você viu aí. Ontem houve uma reunião para tratar de um plano de emergência e o Eduardo Ericeira tem uns detalhes para a gente dessa reunião que aconteceu ontem. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente volta aqui e justamente como você perguntou antes de falar sobre essa reunião, justamente nesse ponto onde esse casarão, na verdade é lateral desse casarão, esse outro que ameaça desabar aqui na área do Centro Histórico de São Luís, localizado na Rua da Palma, aqui paralela à Rua Jacinto Maia, onde desabou o casarão. Aqui foram colocadas já placas metálicas também no casarão mais ali à frente, que é justamente as medidas que estão sendo adotadas pelo governo do estado, também aqui pela Prefeitura de São Luís e as prefeituras, como o próprio Capitão Lisboa, do Núcleo de Comunicação do Corpo de Bombeiros falou, conforme os municípios vão comunicando aí o Corpo de Bombeiros, o governo do estado vem tomando providências também nas cidades do interior do estado que tem sofrido aí com as fortes chuvas e também aqui na capital São Luís, com a Prefeitura de São Luís e também em parceria com as prefeituras do interior do estado para socorrer as vítimas. Pois é, Adalberto, como você disse, teve essa reunião na tarde de ontem, o governador Flávio Dino se reuniu com vários secretários estaduais de várias pastas e também do Corpo de Bombeiros que vem comandando essas ações que vem acontecendo aqui na capital São Luís, na ilha e também nas cidades do interior do estado. Além das cestas básicas e de água também que têm sido encaminhadas a esses municípios pelo Corpo de Bombeiros, também vai contar com a presença em loco dos militares para atender essas pessoas, essas famílias que são atingidas pelas enchentes. O secretário Márcio Naiser chegou a declarar ontem na reunião, a gente tem aqui a fala dele, que é o secretário estadual de Desenvolvimento Social, que também vem acompanhando de perto essa situação. Ele disse que estamos providenciando cestas básicas e água para dar apoio a essas famílias que precisam de suporte. O estado vai ser parceiro dos municípios e chegar a essas famílias necessitadas. Também estiveram presentes na reunião, Adalberto, além do secretário de Desenvolvimento Social, Márcio Naiser, também o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, o secretário de Infraestrutura, Cleiton Noleto, o secretário de Comunicação e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, o secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Rubens Pereira Júnior, e também o comandante do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Maranhão, o coronel Célio Roberto. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Ericeira que continua girando pela cidade. São 7 horas e mais 19 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje aqui na capital, gente. Em São Luís, hoje a previsão é de nebulosidade variável e pancada de chuva esparsa. Mínima em São Luís, 25, a máxima 31 graus. Agora, Imperatriz, lá na segunda maior cidade do estado, nebulosidade variável e pancada esparsa de chuva. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Em Caxias, hoje, tempo nublado e pancada esparsa de chuva também, mínima de 23. Lá, a temperatura também é alta, 32 graus de máxima. Vamos falar mais 3 cidades aqui no nosso mapa. O Labnet Laboratórios de Meteorologia da UEMA aponta em Bacabal, Balsas e Barra do Corda. Em Bacabal, tempo nublado, probabilidade de pancada esparsa de chuva ocasional e isolada. Mínima de 24, máxima de 33 graus. Em Balsas, hoje, a mínima é 20 graus, a máxima é 33 e por lá também tempo nublado e possibilidade de chuva ocasional isolada, hein? Em Barra do Corda, a mínima de 25, máxima de 32 graus, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva. A informação é do Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia da UEMA, o NUGEL, Núcleo Geoambiental, parceiro aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Agora veja como fica a tábua de marés. A primeira maré, às 5h58, é maré alta, com 5,3 metros, meio-dia 16, 0,8 metros, maré baixa, e às 18h13, nova maré alta, com 5,6 metros. No próximo bloco, no estúdio, nós vamos falar sobre a proposta de redução da maioridade penal no Brasil e suas implicações. Tem ainda Silvan Alves falando de segurança, atualizando você com as principais notícias já, depois do intervalo. Imagens ao vivo nesse momento do bairro do Desterro, centro histórico da capital maranhense. O sol já apareceu aí nessa manhã de quarta-feira. Nós voltamos já. São 7 horas mais 24 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Agora a gente vai falar de segurança com o Silvan Alves. Silvan, que terminou agora há pouco a apresentação do Bandeira 2, vai falar com a gente, vai trazer o principal destaque do programa nessa manhã. O programa foi curtinho, a gente teve um problema técnico aí, né, Silvan? E acabou sendo menor do que o pessoal já está acostumado, mas o que você destacaria da principal notícia aí da área de segurança nessa quarta-feira, Silvan? Bom, Adalberto, bom dia, bom dia a todos.
Repercute o caso da prisão da investigadora de Polícia Civil, um trabalho feito. Essa é uma investigação que vem desde o início do ano, sendo feita pela SECOR, que é a Superintendência de Combate à Corrupção, e que ontem resultou na decretação da prisão preventiva da investigadora de Polícia Civil, Sandra Helena Alencar Pinheiro, que já está custodiada lá no anexo da Polícia Civil, ali na delegacia da Cidade Operária. Ela é acusada de crimes de corrupção, peculato, extorsão e corrupção de menores. Ela foi presa pelo pessoal da Superintendência Estadual de Combate à Corrupção, encaminhada lá para a Superintendência e depois já levada lá para o anexo lá da Delegacia da Cidade Operária. Atualmente ela estava lotada lá em Grajaú e o resultado da prisão da Sandra, e que pode resultar, inclusive, em outras prisões de outros policiais, é ainda o desdobramento da investigação que resultou na prisão do escrivão de Polícia Civil, Eldon Costa. Ele era o escrivão também lá da delegacia lá de Grajaú e vinha sendo investigado pela SECOR em função de ostentar em redes sociais, viagens internacionais e carros de luxo, mulheres, enfim. E a investigação acabou levando o Eldon também para a prisão, Eldon Costa, não é? Também acusado de peculato, extorsão e também formação de organização criminosa. Essa investigação ela tem prosseguimento, tem andamento ainda lá na SECOR, que é a Superintendência Estadual de Combate à Corrupção. E a delegacia de furtos e roubo, acabou conseguindo prender o casal em função do mandado de prisão, Juliana Marques Cordeiro, de 22 anos, e o Alexandre Tojo Rodrigues, mais conhecido como Xande, de 29 anos. Esse pessoal aí, eles fazem parte de uma quadrilha responsável por uma série de assaltos a residências. Para você ter uma ideia, Adalberto, telespectador, eles participaram de assaltos na Coama, não é? Planalto, Anil, Olho d'Água, Jardim São Cristóvão, enfim, vários bairros aí da cidade, aqui na região metropolitana, eles tinham participação em assalto. Eles tiveram as prisões decretadas, aqui é resultado de investigações que vinham sendo feitas, e após a decretação da prisão, os dois foram presos e já encaminhados, respectivamente, cada um para a sua unidade prisional respectiva. Ela para o presídio feminino e ele para o presídio masculino lá no Complexo Penitenciário São Luís. Ô Silvão, a gente tem visto aí, na semana passada não foi diferente, a questão dos assaltos a ônibus, né? Ontem houve a divulgação da Secretaria de Segurança Pública do Estado em relação à ação da Polícia Militar, né? Como que diminuiu a questão até relacionada a esses assaltos, mas enfim, ultimamente tem percebido ações que dão a sensação de articuladas, né? Porque Isso. Você vê que durante vários dias, a gente na semana passada anunciou aqui assaltos a ônibus de forma violenta e tudo, até o caso com vítima, né? Mas há um plano montado para executar, para conseguir diminuir esses números mais ainda, já que os dados estatísticos apresentados mostram, sim, de fato, uma redução. Esse plano está em andamento, está em execução e as pessoas têm notado isso nas ruas. Ontem, por exemplo, haviam várias barreiras, vários bloqueios, isso desde que houve aquele assalto com a morte daquele passageiro, do Alexandro, ali no bairro do Monte Castelo. A polícia resolveu intensificar essas ações que visam fazer abordagem nos principais corredores, nos pontos mais críticos, onde há uma incidência maior desse tipo de assalto, além das medidas, não é, que deverão ser adotadas, ainda estão sendo providenciadas para serem adotadas, como a solicitação da prisão de vários desses indivíduos aí que são envolvidos em assalto de ônibus. Por exemplo, a polícia está à procura daqueles indivíduos que participaram daquele assalto lá do ônibus do Quebra-Pote, já estão todos identificados, é só uma questão de tempo para que eles possam ser presos, depois da prisão do Bruno, que foi aquele que seria responsável pela coronhada e pelos tiros que foram dados dentro do ônibus. Então há uma série de ações que estão em andamento, com a participação de todas as unidades, Batalhão Tiradentes, BPRV, os batalhões das áreas, enfim, para reduzir essa questão desses assaltos aonde que as pessoas tenham mais tranquilidade, principalmente no momento de voltarem para suas casas e no momento que estão saindo de suas residências para o trabalho. O dado oficial da Secretaria aponta uma redução, por exemplo, de 15% em março desse ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado,
sobre casos de homicídios na região metropolitana. É um número também que é considerável, né, Silvana? Essa queda de 15% aqui. E já na comparação, 22 casos em 2018 contra 21 em março, 5% de ocorrências a menos relacionadas aí a lesão corporal, com morte, né? Isso, exatamente. Também esse é um dado estatístico. Hoje, pelo menos, a gente tem esses números. Antigamente, dificuldade de ter acesso. Era muito difícil se ter esse mapeamento, esses números. Era uma dificuldade muito grande para você reunir esses dados. E hoje não. Esses dados estão aí ao alcance. Você pode ir lá no próprio site da Secretaria de Segurança Pública. Esses dados estão disponíveis com quantitativo de ocorrências, tipo de ocorrências, e enfim. E esse é um dado importante, não é? Porque quando você prioriza a questão da vida, não é? E você tem a questão da redução dos homicídios, é sinal de que há frutos, não é? Resultado do trabalho que vem sendo feito aí de campanhas como Pacto pela Paz, não é? Priorizando também a questão da diminuição dos casos de feminicídio, né? Que é uma situação assim muito preocupante, né? Apesar das leis e tudo, mas isso conforme os dados vem se conseguindo reduzir ao longo do tempo. Obrigado, Silvana. Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Então, o nosso Silvana Alves, que terminou agora há pouco a apresentação do Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Só fazendo uma correção aqui, nós vamos falar sobre segurança no programa de amanhã em uma entrevista com o representante da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. A gente tinha anunciado para hoje essa entrevista, na verdade, falha nossa. Amanhã nós teremos essa entrevista discutindo um tema que voltou à pauta nacional aí, não é? Que é exatamente o tema relacionado à redução da maioridade penal. Há um projeto no Senado para redução em casos hediondos, há um outro projeto na Câmara dos Deputados, inclusive foi o filho do presidente Jair Bolsonaro que encaminhou, reduzindo a maioridade penal para 14 anos. A gente vai falar sobre as implicações, aí o tema é polêmico e a gente vai falar sobre esse assunto no Bom Dia Maranhão dessa quinta-feira. Portanto, amanhã não perca aqui no Bom Dia uma discussão sobre a redução da maioridade penal. Vamos ver experiências de outros países também em relação ao assunto e as consequências de uma possível mudança como essa na Constituição brasileira. Confira agora o nosso giro de notícias. Mais da metade dos municípios maranhenses já aderiu ao programa Cheque Cesta Básica Gestante, uma iniciativa para reduzir as mortes materno-infantis no estado. A iniciativa tem o intuito de garantir uma alimentação com mais qualidade a gestantes dos 217 municípios maranhenses. O programa Cheque Cesta Básica Gestante está em fase de implantação no Maranhão. Por meio do programa, as mulheres receberão um benefício de R$ 900 dividido em 9 parcelas, 6 durante a gestação e outras 3 após o parto. A intenção da Secretaria de Estado da Saúde é dar início ao pagamento dos benefícios ainda neste primeiro semestre. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, informou que, apesar da falência da gráfica contratada para imprimir o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, o cronograma da prova será mantido. A instituição afirmou que as provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, seguindo o que foi publicado no edital. As inscrições para participar do exame vão ocorrer entre os dias 6 e 17 de maio. O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição para o Enem 2019 e para justificar a ausência na edição anterior ficará aberto até o dia 10 de abril. Desde novembro do ano passado, o trabalhador demitido sem justa causa não precisa enfrentar fila para solicitar o seguro-desemprego. O serviço pode ser acionado de qualquer lugar pela internet. O seguro-desemprego web vai permitir que o maior número de trabalhadores seja atendido diariamente. Além disso, pela internet, o prazo para a liberação das parcelas é imediato, com previsão de pagamento da primeira parcela 30 dias após a solicitação. Não perca a hora, são 7h33, agora 7h33. Uma roda de conversa realizada aqui na capital discutiu a nova legislação da saúde mental. A Política Nacional de Saúde Mental é uma ação do governo federal que compreende as estratégias adotadas para organizar a assistência a pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos em saúde mental. Além de profissionais da saúde, o encontro contou com a presença de quem já sentiu na pele as consequências da dependência química, como o Arivaldo, mas que com muita força de vontade e ajuda de outras pessoas, conseguiu se livrar do vício. Comecei a ter o contato, principalmente com a bebida alcoólica, que foi uma das que mais me devastou, certo? Tive muito contato com álcool e drogas ilícitas. Tive algumas internações, passei algum tempo tentando me tratar, tentando viver sem usar alguma substância, mas logo voltava, recaía de novo, que a gente chama recaída. Eu consegui manter minha sobriedade através de grupos de mútua ajuda, né?
onde eu ingressei em 1995, ingressei em um grupo de mutuajuda e participando de atividades também que falassem da política sobre drogas, como conselho de direito, né, temáticas, comecei a estudar na área e hoje atuo na área. As estatísticas são impressionantes e revelam a gravidade que o país enfrenta quando o assunto é o consumo de drogas lícitas e ilícitas. Ao menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar que é dependente químico, de acordo com o Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos, divulgado em 2018. O levantamento apontou ainda que 8 milhões de brasileiros são dependentes de maconha, álcool ou cocaína. Toda oportunidade em que se tem para discutir, chamar a população, chamar os profissionais e discutir saúde mental, assistência psiquiátrica, ampliação dos serviços e agora com a nova proposta de legislação sobre a saúde mental é muito importante. Eu acredito que no futuro próximo essa situação possa melhorar. No Maranhão, o Hospital Nina Rodrigues, referência em saúde mental, realiza cerca de 4 mil atendimentos por mês, somando a demanda da urgência e ambulatório. Além dos transtornos psiquiátricos, a unidade de saúde também possui protocolos de atendimentos para pacientes dependentes químicos. Aquelas pessoas que estão em surto psicótico, eles são direcionados para cá. Mas nós sabemos que nessa rede de atenção, nós contamos com vários outros serviços que não são aqueles da saúde mental. Podem ser colocados como a A, o NA, também as comunidades terapêuticas, também o caráter de prevenção, que é muito feito pelas escolas, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro. Na oportunidade, foi discutida a nova legislação da saúde mental, com ênfase na política sobre drogas. Ao final, alguns encaminhamentos foram feitos, com o intuito de melhorar a qualidade no atendimento e assistência para quem busca superar o vício. Existe uma rede de saúde mental no estado do Maranhão, existe uma rede de saúde e ela precisa ser conhecida pela população. Para isso, nós iremos propor que o poder público esteja aí junto conosco, provocando uma audiência pública para tratar dessa questão da saúde mental no estado do Maranhão. No próximo bloco, o João Coutrin comenta os bastidores da política, entre eles aí a notícia da missão do governador Flávio Dino de levar Ciro Gomes para a União das Esquerdas. E mais, vamos falar de esporte também, afinal de contas o Imperatriz está aí a um empate de chegar à final mais uma vez do Campeonato Maranhense de Futebol. Ontem foi 0-0 o jogo aqui no Castelão com o Sampaio Correia, as imagens, as entrevistas, tudo isso já depois do intervalo para você aqui no Bom Dia Maranhão. Imagens ao vivo agora, você tem da nossa cidade, da capital de todos os maranhenses, da Avenida Beira-Mar, aí ao fundo o terminal da integração da Praia Grande, bela imagem, já voltamos com o Bom Dia Maranhão. Sete horas e mais 41 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Olha, a Câmara Municipal de São Luís vai lançar daqui a pouco a campanha dos seus 400 anos, gente. É uma das mais antigas, inclusive, do Norte e Nordeste do Brasil. E o Eduardo Ericeira está por lá e tem os detalhes para nós. Eduardo. Pois é, Adalberto, muita comemoração e hoje o lançamento oficial aí desses 400 anos acontece na Câmara Municipal de São Luís. Vão ser muitas comemorações acontecendo na programação, lançamento oficial hoje em um café da manhã que será apresentado pelos vereadores, pelo presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho, e demais vereadores, à imprensa maranhense, justamente como parte das comemorações dos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís, a Câmara que foi instalada no ano de 1619, Adalberto, 400 anos, 4 séculos, como você disse, uma das instituições mais antigas do Norte e Nordeste aqui do Brasil, foi instalada aqui na capital maranhense pelo general Alexandre Moura após a expulsão dos franceses. Atualmente ela funciona aqui, como vocês estão vendo, um prédio na Rua da Estrela, no centro histórico da capital. Há um projeto de transferência da sede para o prédio da antiga fábrica São Luís, que fica no bairro da Madre Deus, bem aqui próximo também na área central de São Luís. Esse projeto já está sendo colocado em prática, aguarda aí o início da licitação por parte do governo federal, por meio do IFAM. Já tiveram reuniões aí, o presidente da casa, o vereador Osmar Filho, já se reuniu com a Cátia Bogeia, que é presidente do IFAM, também com o superintendente do IFAM aqui no estado do Maranhão, Maurício Tapari. Quer dizer, o pontapé inicial já foi dado e há esse projeto para transferir a sede da Câmara Municipal lá para o bairro da Madre Deus, um espaço bem mais amplo,
e pelo projeto vai ficar bem bacana, muito bonito lá no bairro da Madre Deus. Por enquanto funciona aqui na Rua da Estrela, como eu disse, o evento acontecendo daqui a pouco, por volta de 9 horas da manhã, esse café da manhã, com o lançamento dos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís. A gente lembra que é comemorado só no dia 9 de dezembro, Adalberto, mas vai ter uma programação até lá recheada, com uma vasta programação até o dia 9 de dezembro, quando se comemora mesmo, de fato, a instalação dos 400 anos na Câmara Municipal de São Luís. E só para a gente encerrar, algo curioso, a Câmara, quando ela já foi instalada, já funcionou no Palácio de Laravardieri, que é a atual sede da Prefeitura de São Luís, também aqui no Centro Histórico, próximo ali à Praça Dom Pedro II, a Câmara Municipal já funcionou na sede da Prefeitura de São Luís, no Palácio de Laravardieri. Uma curiosidade aí para informar os nossos telespectadores que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente volta com você, Adalberto. Muito legal, o professor Eduardo Ericeira dando uma aula de história para nós aqui, né, contando um pouco da história da Câmara. Valeu, Eduardo. Tá, o nosso Eduardo falando um pouco das curiosidades também, né, que envolvem essa data, o lançamento hoje, daqui a pouco, da campanha dos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís. Agora vamos à participação de John Coutrin falando de política. Vem para cá, John Coutrin, porque temos vários assuntos na nossa pauta hoje. Boa quarta-feira para você. Boa quarta, Adalberto. Boa quarta a todos. Vamos falar sobre essa missão, digamos assim, do governador Flávio Dino. Ele abraçou, de fato, essa missão de levar o Ciro Gomes, digamos assim, para a união das esquerdas? Missão difícil e quase impossível, Adalberto, levar o Ciro Gomes para essa unidade, né, união progressista, unidade progressista, que eles chamam esse campo de esquerda aí, protagonizado pelo Flávio Dino, pelo ex-candidato a presidente Fernando Haddad, que é do PT, pelo Guilherme Boulos, também que foi presidente da República, pelo PSOL, e, claro, outros nomes aí da esquerda nacional. O Flávio se reuniu recentemente com o governador Flávio Dino, lá em Brasília, Adalberto, no sentido de reforçar, né, essas trincheiras da esquerda no país, essas lutas, por exemplo, contra o governo Bolsonaro, contra a reforma da Previdência, contra a perda de direitos dos trabalhadores, ou seja, então o Flávio tem liderado isso, junto do Fernando Haddad do PT. E eles tentam trazer o Ciro Gomes, só que o Ciro Gomes está muito chateado com a postura do PT na eleição. Então é algo difícil. É claro que o Ciro Gomes se dá muito bem com o Flávio Dino. Os dois, tanto o Flávio quanto o Ciro Gomes, eles têm uma relação muito amistosa, muito próxima, dialogam muito. O Ciro Gomes hoje está no PDT, o Flávio Dino no PCdoB. São partidos irmãos que estão alinhados nacionalmente, Adalberto, mas o Ciro não quer estar em lugar nenhum onde o PT esteja. Ou seja, onde o PT estiver, o Ciro não quer participar. Então é algo muito difícil, mas o Flávio está querendo tentar essa união. Não que o Flávio seja já candidato a presidente, mas ele tem surgido, né, como essa grande liderança nacional. E, claro, além dele, nós temos o Ciro Gomes, que deve concorrer novamente. Se depender do PDT, o PDT já disse que terá nome a presidente da República novamente e será o Ciro Gomes. O Flávio, PCdoB, também é o grande nome, né, do partido para concorrer à presidência nacional. Então, eles dois aí devem estar bem alinhados nos próximos 4 anos, Adalberto, inclusive nessa oposição ao governo Bolsonaro, nessa união do campo progressista que reúne esses partidos. O Flávio tem se movimentado bem, Adalberto, ele tem conversado bastante, participou de muitas reuniões lá em Brasília, de muitos debates e discussões, e tem sido feito muitos elogios a ele na questão política, ou seja, uma liderança emergente, capaz aí de agregar, de reunir esse campo e de fazer uma frente em relação ao governo da direita, o governo Bolsonaro. Ô, João, a gente falou ainda há pouco do lançamento dos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís. Houve uma mudança no regimento interno para antecipar, inclusive, aí o horário de abertura das sessões, não é? Bom, isso é muito importante que está sendo feito na Câmara Municipal, essas medidas, né? Foi aprovado em primeiro turno, Adalberto, em primeira votação, essa mudança, né, no regimento interno, no sentido de dinamizar as ações do Legislativo, e entre essas alterações foi já aprovada em primeira discussão a questão do início das sessões. Ou seja, o que acontece na Câmara Municipal de São Luís hoje? No regimento, para se iniciar 10 horas, mas muitos dos vereadores só começam 11 horas da manhã. Hoje já se viu as sessões da Câmara Municipal de São Luís iniciassem às 11 horas da manhã. Por isso, eles querem alterar pelo regimento a partir das 9 horas da manhã, para que pelo menos se comece 10 horas. Ou seja, o regimento 9, aí pode começar 9h30, 10 horas, porque sempre há um atraso no início das sessões. Aí começa 11,
quando já dá 12, 12h30 já quer finalizar a sessão. Então tem sido um prejuízo muito grande para a Câmara e, claro, para a população da capital de São Luís, porque tem muito projeto de lei para ser votado, tem os problemas de São Luís. E outra medida importante em relação a outra medida que vai ser tomada também, Adalberto, está sendo colocada em questão, que até altera a questão do regimento também da Câmara, da lei orgânica da Câmara, também, além do horário que se inicia, Adalberto, é a questão também de diminuição das comissões, ou seja, tem muitas comissões lá que querem se diminuir também, e a questão do quórum, ou seja, o quórum mínimo hoje é 16 vereadores, eles querem diminuir para 6 vereadores, ou seja, iniciar a sessão quando tiver no mínimo 6 vereadores, porque muitas das vezes é difícil, Adalberto, as sessões da Câmara iniciarem, porque às vezes não reúne nem a metade, que são 31 vereadores, não chega nem a 16 na Câmara Municipal. Então eles querem reduzir esse quórum para 6 vereadores para iniciar a sessão. Por isso que demora muitas das vezes, não tem quórum, aí fica aguardando os vereadores chegar, aí quando já começa 10, aí altera o horário, fica lá para 11 horas. Obrigado, John. Bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Até amanhã. É o nosso John Coutrin falando de política aqui no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 49 minutos. Vamos falar de esporte. E a bola rolou na noite de ontem para a primeira semifinal do Campeonato Maranhense, jogando no Castelão para um público pequeno, cerca de 1.000 torcedores. O Sampaio não saiu do 0-0 com o Imperatriz. Vamos ver. O jogo começa equilibrado, mas com poucas chances reais de gol. Somente aos 27 minutos, Marcos Paulo cobra falta para o Imperatriz e a bola passa perto do gol de Andrei. 2 minutos depois, novamente Marcos Paulo dá um toque sutil, mas a defesa tricolor tira para escanteio. Em seguida, o Sampaio responde com o Patrick, que obriga Jean a fazer boa defesa. Antes do final do primeiro tempo, Lucas Gabriel levanta a bola na área e Wanderson, na sobra, desperdiça a chance. O segundo tempo foi morno, com poucas chances para as equipes. O melhor lance foi esse de Maxwell Samurai aos 13 minutos, com defesa de Jean e na sequência um chute para fora de Lucas Gabriel. O técnico Julinho Camargo muda todo o ataque do Sampaio. Edgar saiu machucado para a entrada de Christian e Ulisses entrou no lugar de Maxwell Samurai. Cleitinho também entrou no tricolor, mas não teve chances de marcar dessa vez. Final, Sampaio 0, Imperatriz também 0. Hoje tivemos um bom volume aí de jogo, infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas descansar bastante porque temos uma viagem cansativa também, esperamos que esse jogo de volta todo mundo 100%. Agora temos o jogo de volta, temos a vantagem também, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá, com o apoio do nosso torcedor e tenho certeza que a gente vai para essa final, se Deus quiser, com respeito ao Sampaio também. Foi um jogo médio nosso, a gente vai ter que traduzir um pouquinho melhor o volume de jogo em situações reais de gols. E vamos decidir agora na casa do adversário, faz parte, a gente já teve que buscar resultado fora com o Santa Quitéria, buscamos, já tivemos que buscar fora com o PAC, buscamos, e a gente vai lá tentar e vamos buscar o resultado lá. Sábado, o Imperatriz joga pelo empate para chegar à final mais uma vez do Campeonato Maranhense de Futebol. E amanhã tem maremoto. São 7 horas e mais 51 minutos. Pelo segundo fim de semana seguido, um grupo de amigos que, apaixonados aí, por corrida em trilhas, direcionou toda a sua energia para uma causa ainda mais nobre: levar esperança a crianças do município de Raposa, na região metropolitana. A ação aconteceu na unidade de ensino São Joaquim, no município da Raposa. Foi uma forma de retribuição encontrada pelo grupo Amigos da Corrida, a comunidade. O grupo realiza trilhas por toda a ilha de São Luís. E um dos locais é justamente no bairro Jussara, área onde aconteceu a ação social. Entre as atividades realizadas, entrega de lanches, atividades de lazer e o principal, o projeto Mochila Cheia, que é a distribuição de bolsas escolares às crianças, contendo material didático como livros, lápis de cor e cera, cola e tesoura. Na semana passada, o grupo já havia feito a entrega de kits em outra escola no município de São José de Ribamar. A cada ação, o número de mochilas vem aumentando. Foi uma coisa que surgiu naturalmente no grupo, embrionária mesmo, bem pequena, em 2017.
com 60 kits, né? E veio só crescendo, 100 kits em 2018 e agora 200 no total em 2 comunidades. A ação contou com a participação de parceiros. Foi o caso do dentista Sérgio Madeira, que tirou o domingo de folga para ensinar a garotada a escovar os dentes e aplicar flúor. Além disso, distribuiu escovas. É muito gratificante eu estar aqui em pleno domingo, doando um pouquinho dos meus conhecimentos na aplicação de flúor, nas formas corretas de escovação e dizer que nós estamos aqui prontos para ajudar essas famílias que mais precisam. A ação foi destinada aos alunos que estudam na escola. Os pais fizeram questão de acompanhar e, assim como a garotada, eram só alegria e satisfação. Eu achei muito bom, meu filho estuda aqui, né, tem 4 anos, o Arthur, ele também está muito feliz, todo mundo interagindo ali, né, brincando, conversando. Eu sou muito feliz por eles abraçaram essa causa e atender a nossa escola de Bom Grato, que é uma escola da comunidade carente, e a gente fica bem alegre, né? Feliz por motivo desse projeto Nossa Escola. O grupo, que começou com 20 pessoas, atualmente conta com mais de 400. Pessoas que sabem da importância da prática da atividade física e também em ajudar ao próximo. É um dos projetos que a gente tem no grupo, como uma forma de manter as portas abertas dos locais que a gente pratica as trilhas, né? A gente tenta manter essa relação com a comunidade, fazendo esse tipo de ação, de interação, de uma forma de agradecer um pouco do espaço que eles cedem para a gente. Muito legal, né? De parabéns ao Grupo Amigos da Corrida por mais essa ação, quase 200 cestas, 200 mochilas distribuídas, né? A gente se encontra amanhã, o Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias no Portal M10. Amanhã, além da redução da maioridade penal, a gente vai falar também sobre o lançamento do livro O Amor em uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres, uma abordagem psicanalítica. Tudo isso amanhã, a partir das 7 da manhã. Outras notícias no Portal M10, para encerrar, imagens do nosso Centro Histórico, Rua Portugal, rua de referência aí na cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. É com essas imagens que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Até amanhã.